Boa noite, meu nome é Jorge Luiz e eu vim aqui falar um pouco sobre o foco narrativo. Porém, antes de falar sobre o foco narrativo, é necessário deixar algumas coisas bem claras, que é, primeiro, o narrador, é necessário diferenciá-lo do autor, pois o autor ele cria o narrador dentro da narrativa como se fosse um personagem como outro qualquer. E esse personagem pode ou não fazer parte da diegese e ele é aquele que narra tudo aquilo que acontece no enredo. Esse narrador ele foi separado em seis classificações diferentes. As três primeiras foram baseadas em genética por Aguiar e Silva, que são o heterodiegético, que é aquele que não participa de forma alguma da história, o homodiegético, que ele faz sim parte da história, e o autodiegético, que é um subtipo do homodiegético, em que, além de ele fazer parte da história, ele é o personagem principal. Além disso, foram criadas mais três classificações diferentes, de acordo com o grau da diegese. Foram criadas o extradiegético, que é aquele que ocupa uma posição de narrador de primeiro grau em uma narrativa primária. Seu acto narrativo é externo relação aos eventos narrados naquela narrativa. Ou seja, ele não faz parte de uma narrativa secundária que é possivelmente criada dentro do conto ou do romance. Tem também o intradiegético, que é aquele que ocupa a posição de narrador em uma narrativa secundária produzida no decurso de uma narrativa primária. Seu ato narrativo é interno a dessa narrativa secundária, ou seja, ele faz parte da narrativa secundária. E existe também o hipodiegético, que é um subtipo do intradiegético que ele cria essa narrativa secundária, interrompendo a primária e ele é o protagonista dessa narrativa secundária. A focalização é a posição adotada pelo narrador para narrar a história, no seu ponto de vista chamado de foco narrativo, que ele foi dividido em 8 partes: o onisciente intruso, o onisciente neutro, o eu como testemunha, o narrador protagonista, a onisciência seletiva e a onisciência seletiva múltipla, o modo dramático e o câmera. O foco narrativo ele foi dividido nessas 8 partes a partir de 4 questões diferentes. Quem conta a história, se é um narrador em primeira pessoa, terceira pessoa, ou se existe mesmo alguém narrando. O autor pode ter encontrado qualquer outra forma de narrar a história sem ser por alguém narrando ela. De qual a posição, se é uma posição mais periférica, qual o ângulo que o narrador encontra para contar a história, se essa posição também pode variar. Por qual meio, que é de que forma esse narrador encontrou para veicular a diegese, se é pensamentos, apenas falas, qualquer coisa assim. E qual é a distância do narrador à história? Se eles estão próximos, se eles estão distantes, é mediano e se essa distância ela varia durante a história. Olá, meu nome é Maria Fernanda. Eu vou falar um pouco sobre o autor onisciente intruso e posteriormente sobre o modo dramático. Mas antes de tudo, eu gostaria de explicar um pouco sobre o que é a onisciência. A onisciência é um ponto de vista ilimitado e que por isso é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil de ser controlado, porque a história pode ser vista de um ou de todos os ângulos possíveis, e isso possibilita ao leitor que ele tenha um acesso a toda uma amplitude de informações contidas na história. Autor onisciente intruso. A principal tendência desse narrador é estar longe da cena, pois a voz do próprio narrador é que domina a obra, ou o material. Esse narrador usa frequentemente os termos eu e nós. O que difere o autor onisciente intruso dos outros pontos de vista é a presença dos pensamentos, dos sentimentos, as percepções do próprio autor. O escritor é livre não só para nos informar sobre sentimentos, percepções do personagem, mas também o que ele, o autor, está pensando e sentindo.
A marca característica do autor onisciente intruso é a presença de intromissões, digressões, divagações, generalizações do próprio autor e podem ou não fazer parte da história. Então, a tendência é que o autor não apenas relaxe, mas que também critique aquilo que está acontecendo na história no dado momento. Essa característica é muito comum no Machado de Assis. Nas obras dele é muito comum encontrar esse tipo de narrador. E por isso eu peguei um trecho de um conto dele que se chama Almas Agradecidas. Facilmente acreditará o leitor que estes dois amigos se fizessem confidentes de todas as coisas, principalmente coisas de amores. Nada esconderam a estes respeito um ao outro. Com diferença de Magalhães, não tendo amores atuais, confiou ao amigo apenas a proezas antigas, ao passo que Oliveira, abraços com algumas aventuras, não dissimulou nenhuma delas e tudo contou a Magalhães. Oi, gente, eu sou a Luara e eu vim falar um pouquinho sobre o narrador onisciente neutro. Ele é bem fácil de identificar quando está se lendo algum conto ou algum livro. Ele tem somente assim duas características bem marcantes, que é o narrador em terceira pessoa e esse narrador não faz nenhum tipo de comentário pessoal sobre a ação dos personagens daquela história. Então ele só dá a característica física ou da personalidade dos personagens. E como exemplo, eu escolhi O Coração Peludo do Mago, da J.K. Rowling, que ele é contado em terceira pessoa e o narrador, ele descreve as características da personagem principal, que é o mago, tido como rico, bonito e talentoso. E esse mago, ele não queria se apaixonar, porque ele considerava isso uma tolice. Então, para ele não correr esse risco, ele foi recorrer às artes das trevas para tirar o próprio coração. Até que um dia ele decidiu se casar e as imposições feitas por ele era que ele tinha que se casar com uma bruxa, a mais poderosa de todas, a mais bonita de todas. Então, ele achava que isso não ia acontecer, né? E ele conheceu uma bruxa que atendeu assim a todas as imposições feitas por ele e ele acabou se apaixonando por ela, né? Até que ele foi mostrar o coração que ele tirou para ela, aí acabou acontecendo umas reviravoltas e os dois morreram no final. Então, eu trouxe esse conto porque ele se encaixou bem no tipo de foco narrativo, né, que é o onisciente neutro, porque o narrador não faz também nenhum comentário das ações, né, do mago, desde ele ter escolhido recorrer às artes das trevas até o dia que ele se apaixonou pela bruxa. O narrador ficou neutro ali na história toda. E também, né, para esse conto, a gente tem o tipo de narrador heterodiegético, que é caracterizado por ser um narrador que não participa da história, né? Pode até ser um pouco confuso, assim, o foco narrativo onisciente neutro e o tipo de narrador heterodiegético, mas é porque para esse conto essas duas características acabaram sendo bem similares. O foco narrativo Eu como Testemunha é um foco narrativo que apresenta um narrador que narra em primeira pessoa e ele faz parte da história. Ele tem uma visão meio limitada da história, pois, como diz o nome, ele é apenas uma testemunha da história. Ele é uma personagem secundária à história e ele não sabe tudo o que acontece nela como um narrador onisciente. Esse foco narrativo é possível vê-lo no texto A Missa do Galo, de Machado de Assis. No começo do texto, quando o narrador diz:
Boa Conceição, chamavam-lhe a santa, e fazia jus ao nome. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para Moritano, Maometano. Aceitaria um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. O narrador, nessa parte, ele fala muito sobre a Dona Conceição. Todas as informações tiradas dessa parte do texto são sobre a Dona Conceição. E, lendo o resto do texto, é possível perceber que, apesar de tudo que acontece, que é narrado no texto, através de diálogos e etc., é sobre o homem esperando para ir para a missa do galo. Porém, é uma conversa que ele tem com a mulher que todas as informações tiradas, ou a maioria delas, são sobre a família da Dona Conceição. E esse é o tipo de testemunha que ele é. Ele é um personagem secundário à família, pois ele não faz parte dela e ele fala muito sobre como a família funciona, como ela começou e como ela terminou, até que no final do texto ele fala que a Dona Conceição casou outra vez. O quarto tipo de foco narrativo apresentado é o narrador protagonista. Neste foco narrativo, como o próprio nome sugere, apresenta o narrador como o personagem principal da história, ou seja, o protagonista. Com esse tipo de narrador, temos a história contada em primeira pessoa, visto que o narrador faz parte dela. E, por isso, temos apenas um ponto de vista durante toda a história. Este foco narrativo, portanto, limita-se ao registro de pensamentos, percepções e sentimentos, unicamente do protagonista. Para um exemplo de narrador protagonista, trago O Coração Delator, de Edgar Allan Poe. É impossível dizer como a ideia entrou primeiro no meu cérebro, mas, uma vez concebida, perseguia-me dia e noite. Objeto? Não havia nenhum. Paixão? Não havia nenhuma. Eu amava o velho. Ele nunca me fizera mal. Ele nunca me insultara. Pelo ouro, dele eu não nutria desejo. Penso que foi o olho dele. Sim, foi isso. Tinha o olho de um abutre. Um olho azul pálido, recoberto por uma película. Sempre que pousava sobre mim, meu sangue congelava. E assim, por etapas, muito gradualmente, decidi tirar a vida do velho. E, desta forma, livrar-me do olho para sempre. Nesse trecho, temos a total compreensão de pensamentos, sentimentos e intenção do protagonista. Ele também nos narra o porquê a ideia do assassinato surgiu em sua mente. A onisciência seletiva múltipla ou multisseletiva é um tipo de foco narrativo onde há a predominância do discurso indireto livre. Não há propriamente um narrador, a história aqui vai vir diretamente através da mente das personagens, das impressões que fatos e pessoas deixam nelas. Há aqui um domínio quase absoluto de cena. Um bom exemplo desse tipo de narrador é a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, romancista da segunda fase do modernismo. Nessa obra, ele conta a história de Fabiano e sua família, que precisam ali de tempo em tempos se mudar para fugir da miséria que a seca causa ali no sertão. E essa família, mesmo em condições de miséria, como qualquer pessoa, eles têm ali seus sonhos, seus desejos, suas alegrias, suas tristezas. E eu separei 2 trechos, né, para exemplificar isso. Primeiro, referente ao menino mais velho, que tem uma obsessão por palavras, e ele acha a palavra inferno bonita e ele não aceita que seja algo ruim. Então, nesse trecho, ele começa a imaginar algum motivo para que isso seja verdade. Já o segundo é referente ao menino mais novo, que tem um sonho de ser o pai, porque ele tem ali uma verdadeira idolatria por ele. Em ambos os trechos, assim como em toda a obra, a gente
vai ter esse acesso ao sentimento das personagens, né? Isso é uma característica da onisciência seletiva múltipla. Esse narrador onisciente, ele sabe de tudo, né, que se passa ali com os personagens. Só que aqui vai ficar difícil a gente saber quando é o narrador e quando é o personagem que está falando. Isso devido ao uso do discurso indireto livre, onde ali vai se mesclar o narrador com o personagem. E aí, ali vai ser reproduzido esses pensamentos, esses sentimentos. E aqui também, como a gente pode ver nos trechos, nós não vamos ter um centro fixo. Na multisseletiva, a gente vai ter vários focos, a história vai ter vários ângulos, então ela vai ser formada a partir ali de não um centro fixo, mas de vários canais de informações. Boa tarde, eu vou apresentar um pouco sobre o narrador onisciente seletivo. Então, o que seria a onisciência? É um tipo de história que tem uma narração completamente ilimitada, ou seja, a história pode ser vista pelo ponto de vista de um ou todos os personagens. Já a onisciência seletiva, na onisciência seletiva, o próprio escritor impõe uma certa limitação, ou seja, permite que o leitor tenha acesso a apenas a algumas informações, um ponto de vista de apenas um personagem. Fica limitada apenas à mente de um personagem, que é um ponto central, que é apenas esse personagem. Ele fica um ponto central. Um exemplo de um conto com essas características é Uma Galinha, de Clarice Lispector. Tem um trecho dela que mostra claramente essas características que eu vou ler aqui agora. Entre gritos e penas, ela foi presa, em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida e exausta, talvez fosse prematuro. Nesse conto, é bem claro esse tipo de narração. Dá para observar, né, na história, é um conto bem curto, e dá para observar que a história se desenvolve a partir do ponto de vista de apenas um personagem. Modo dramático. É aquele foco narrativo em que o narrador é quase que completamente ou completamente eliminado. Os estados mentais e as informações são delimitadas ao que as personagens falam ou fazem. O ângulo em que a história é contada é frontal e fixo, e a distância entre o leitor e a ficção é pequena. O papel desse narrador é fazer com que o leitor questione através dos jogos de palavras no texto. Como o nome indica, esse foco narrativo faz a narrativa se assemelhar, caso não for, uma peça de teatro, pois aparece uma voz descrevendo os ambientes, os espaços, o tempo, como se fosse uma inscrição do dramaturgo numa peça. Para exemplificar esse narrador ou a ausência do mesmo, nós podemos pegar o conto Confissão, de Luiz Vilela. E aqui tem um trecho desse conto. Conte seus pecados, meu filho. Eu pequei pela vista. Sim? Eu não tenha receio, meu filho. Não sou eu quem está te escutando, mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui presente, pronto a perdoar aqueles que vêm a Ele de coração arrependido. E então? Por fim, o último foco narrativo abordado é o narrador-câmera. Esse foco narrativo é a tentativa mais extrema da eliminação de um autor e de um narrador. Tal propósito busca atingir a máxima neutralidade no narrar. Muitas vezes faz com que a narrativa com esse foco sejam compostas de fragmentos soltos que rompem com a ilusão de continuidade, uma das características mais tradicionais da narrativa. No entanto, esse foco narrativo não é completamente neutro.
Para um exemplo do narrador câmara, temos um trecho do conto Galinha Degolada, de Horácio Quiroga. Do novo desastre brotaram outras chamas desse amor doloroso. Um louco desejo de redimir de uma vez por todas a santidade de sua ternura. O desastre foi sucedido por gêmeos e, passo a passo, repetiu-se o processo dos mais velhos. Como pode-se ver, o narrador do texto acima não demora em detalhes. Ele captura, por assim dizer, apenas fragmentos da vida da família, passando do desastre ocorrido do segundo filho para uma breve chama de amor e finalizando com o nascimento dos gêmeos, junto com o desastre já cometido antes.